Como é bom a gente estar na casa do Senhor, né? Como é bom a gente estar num lugar que a gente sabe que Deus está presente, né? Não só aqui, mas qualquer lugar que Deus está presente, eu tenho certeza que é um bom lugar. Graças a Deus, graças a Ele, a gente tem um Deus que derruba todas as muralhas. Graças a Ele, nós podemos confiar e entregar todos os nossos problemas na mão dEle, que a gente sabe que Ele vai resolver. Nós temos um advogado fiel, glórias a Deus por isso, não é, irmãos? Vamos continuar louvando o nome dEle. Eu olho para a cruz eu vou, o teu sofrer participar, tua obra vou cantar, o meu Salvador, na cruz mostrou o amor do Pai, do justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Da vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou e trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor, me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. É o seu amor.
Hoje nós vamos falar sobre, o tema é negue-se a si mesmo. Um tema tão desafiador para nós nesses tempos, né? Negue-se a si mesmo. Né? Os 3 textos vão ter, né, tanto Marcos como Lucas e Mateus, eles vão trazer a mesma vertente. Ele vai falar, olha, você precisa negar a si mesmo. Né? E o que significa essa verdade? Né? O que significa negar-se a si mesmo? Né? Qual o evangelho que eu tenho lido? Qual o entendimento que eu tenho tido quando eu leio aqui na palavra de Deus? Eu preciso negar a mim mesmo. Eu preciso carregar a minha cruz. Né? E quanto me custa? Quanto tem custado para mim? Quanto tem custado para você? Negar-se a si mesmo. O que eu tenho ganho com isso? Temos vivido os tempos onde precisamos ganhar algo. O mundo tem ensinado que é necessário ganhar. Mas a palavra de Deus, se você ler um pouquinho mais os versículos, o 20, 28, né, o 26, 27, 28, ele vai falar o quê? Olha, é preciso perder a sua vida para que você a ganhe. Né? E aí a gente vai, né, em contrapartida ao que o mundo tem ensinado. Você precisa ter para você ser. Se você não ter, você não é. E a palavra do Senhor hoje vai falar exatamente que eu preciso negar as minhas vontades. Eu preciso negar os meus prazeres. Eu preciso negar a minha carne. Né? O que eu tenho abandonado para servir o evangelho de Cristo. Né? O que eu tenho abandonado. E isso acaba sendo uma briga constante dentro de nós. Né? Uma briga entre a carne e o nosso espírito. Mas uma coisa é certa, irmãos. Vai ganhar essa briga quem eu mais alimentar. Né? Vai ter uma luta lá de MMA, a grande final. Quem vai ganhar? Quem estiver melhor preparado. Quem mais se dedicou aos treinos, quem mais teve uma alimentação correta, quem mais teve um período de sono adequado, quem mais se preparou. E é a mesma coisa conosco. A nossa carne, ela sempre vai limitar, vai estar ali brigando com o nosso espírito, mas vai ganhar quem eu alimentar mais. E essa é uma decisão diária nossa. Né? Ninguém pode fazer isso por nós. Né? O nosso pastor não pode ir lá na nossa casa. E aí, você está alimentando mais sua carne ou seu espírito? É uma decisão nossa diária. E aí, quando a gente vai falar sobre ceder os desejos, os prazeres da carne, ou a gente ceder ao espírito, a gente lembra do que está escrito lá em Gálatas 2:20. Não precisa abrir, não. Em Gálatas 2:20, o apóstolo Paulo, ele diz, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Quando eu decido não ceder os desejos da minha carne, eu estou aqui com o apóstolo Paulo dizendo, é uma vida de renúncia. Tem sido pregado um evangelho tão fácil, de facilidades. Mas o apóstolo Paulo, nessa manhã, traz essa verdade. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. É a gente morrer cada dia para nós mesmos, para os nossos desejos, para as nossas vontades. A palavra do Senhor diz que a vontade de Deus, ela é uma vontade boa. Ela é uma vontade perfeita. Ela é uma vontade agradável. A minha vontade não é boa. A minha vontade não é agradável. A minha vontade não é perfeita. Somos limitados. A gente enxerga só o que está aqui. E às vezes a gente quer passar um pouquinho na frente de Deus. E a gente quer decidir. Não, Deus, agora eu vou fazer do meu jeito. Eu já orei 3 meses e nada aconteceu. Agora eu vou fazer do jeito que eu sei. E aí, quando eu decido fazer isso,
a minha carne está ganhando mais espaço do que o meu espírito. O Espírito Santo de Deus se move através das nossas vidas, à medida que nós damos espaço. Se ele não encontrar o espaço para ele atuar, para ele agir, ele não vai poder fazer. Ele não é mal educado. Devemos desistir de qualquer coisa que nos coloque entre a cultura do mundo como evidência. Como a cultura do mundo como evidência na nossa vida. Né? Romanos 12:2 vai dizer, não se amolde aos padrões desse mundo. Não se coloque nessa forma. Essa forma não nos cabe mais. Essa forma não nos cabe mais. Mas a gente precisa constantemente ter o quê? Uma renovação da mente. Porque o campo de batalha nosso é a nossa mente. É a nossa mente. É o lugar onde o inimigo quer atuar, trazendo, né, as sementinhas dele. Mas uma coisa é certa, o inimigo sempre vai trazer semente para mim, para você, mas quem vai decidir se vai lá colocar um adubozinho, vai colocar uma aguinha todo dia, vai levar para o sol para trazer a vitamina D, para essa ideia crescer, sou eu e você. Por isso que a gente tem que fechar com o apóstolo Paulo. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Né? O cristianismo é um caminho de cruz. Tomar diariamente a nossa cruz. E quando aqui a palavra traz esse entendimento, né, no grego, né, tomar a sua cruz, muitas pessoas têm entendido que a sua cruz é o seu filho. Mas eu te digo, o seu filho não é a sua cruz. A palavra de Deus não pode ser mentirosa. Salmo 127, 1 diz que os filhos são herança do Senhor. O Senhor não vai te dar uma herança que vai te machucar. Amém? Tem gente achando que a sua cruz é o seu marido. O seu marido não é a sua cruz. Tem gente pensando que a cruz é a sogra. Tem que sobrar sempre para a sogra, né, gente? Tem gente, e por aí vai. Cada um vai achar que a cruz é a escola, que a cruz é a mãe, que a cruz é o pai que deu, que a cruz é isso, que a cruz é aquilo. Mas preste atenção. No caminho da cruz, Cristo recebeu o quê? Uma coroa de espinho. Jesus recebeu uma coroa de espinho. Né, o caminho da cruz que Jesus fez, ele recebeu uma coroa de espinho. Depois da ressurreição, veio a coroa da glória. E o evangelho da facilidade, o evangelho do aqui e agora, tem mostrado, você não precisa da coroa de espinho. Se você já pode pular etapas e ir para a coroa da glória. Isso não é verdade, irmãos. Não queira pular processos. São os processos que nos fortalecem. Amém? A gente precisa passar pelo processo. Não dá para a gente querer pular etapas. Sabe, igual quando você vai lá tirar sua carta de motorista, tem X aulas que a gente precisa fazer para você ser habilitado, para você passar no teste. A mesma coisa, não dá para pular etapas. Sabe a criança quando está começando a aprender a andar de bicicleta? Primeiro vai com a rodinha, depois, né, o pai segura, a mãe segura, o apoio, até que um dia ela vê que agora ela consegue. Mas isso é o quê? É um caminho, é um processo, é uma caminhada. Por isso que a nossa vida cristã é uma caminhada. É uma caminhada. E é uma caminhada com uma coroa de espinhos, sim. Porque para Jesus foi assim, até ele receber a coroa da glória. A cruz representa para nós cristãos, para aqueles que já têm o entendimento
de quem é Jesus. O caminho da cruz representa para nós a obediência. Representa a obediência. Obediência essa que leva à morte. O que Jesus falou? Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Mas, contudo, seja feita a tua vontade. Vocês entendem? Que muitas vezes a gente vai falar isso. Deus, se possível, está doendo. Já foi muito. Eu não vou dar conta. Mas seja feita a tua vontade. E não a nossa. Primeiro, a coroa de espinhos. Depois, a morte. E só então a ressurreição. E aí sim, a coroa de glória. Que nos espera quando nós iremos um dia morar eternamente com nosso Senhor. Amém? E nós, que coroa nós estamos querendo colocar? Que coroa você tem colocado? Como tem sido o nosso caminho? Para que exista uma comunhão sincera com Cristo, a gente precisa se negar todos os dias, mas é todo dia mesmo. O morrer para nós mesmos é o primeiro princípio do discipulado. Né? Você quer ser um discípulo, a primeira coisa que você tem que se atentar. Eu preciso morrer para mim mesmo. Este agora tem que ser o meu estilo de vida. Morrer para mim mesmo, todos os dias. E interessante que em Marcos 8:34, Jesus, ele chama a multidão e os discípulos. Ali ele libera a palavra para todos, mas muitos não querem. Só permanecem os discípulos. Mas aqui em Marcos o relato traz, olha, Jesus chamou a multidão e os discípulos. E aí é uma escolha também pessoal. Eu quero continuar na multidão? Ou eu quero continuar, ou eu quero prosseguir, ou eu quero passar pelo processo para ser um discípulo? Mas muitos não quiseram, muitos continuaram na multidão. E em Lucas 14:27, vai dizer que quem não carrega a cruz e não segue-o, não está num caminho de obediência, não será um discípulo dele. Não adianta eu colocar uma camiseta escrita, eu sou discípulo de Jesus, se eu não estiver me negando a mim mesmo, se eu não estiver carregando a minha cruz. Não adianta eu levantar minha mão e falar assim, eu sou discípula de Jesus, eu te amo, Jesus, mas a minha vida não está negando os princípios dessa terra. O meu coração continua voltado para as coisas dessa terra. Aqui, quando Jesus traz, aqui em Lucas 14:27, a verdade de que se você não segui-lo num caminho de obediência até o fim, você não poderá ser discípulo, é como um alicerce. Se não tiver um bom alicerce, a casa vai cair, literalmente. A casa vai cair, né? Precisa ter um fundamento. E o nosso fundamento para nós dizermos, olha, eu sou cristão, eu sou um discípulo, eu preciso negar a mim mesmo. Eu preciso negar as minhas vontades. Eu preciso carregar a minha cruz diariamente. Eu preciso rejeitar tudo aquilo que me afasta de ter uma comunhão diária com Deus. Né? O negar a si mesmo é isso. Você precisa tirar, rejeitar tudo aquilo que te afasta. E aqui entra as sutilezas. A gente usa todas as desculpas possíveis. A gente usa as mentiras, as meias verdades.
a autopiedade, a autocomiseração, todo amor à minha carne. Isso só irá acontecer quando eu encontro um sentido maior para a minha vida. Enquanto a gente não encontra um sentido maior para a nossa vida, enquanto a gente não tem o total entendimento de quem é Cristo em mim, a esperança da glória, enquanto eu não tenho esse entendimento, sabe, enquanto não dá aquela virada de chave, eu vou continuar usando desculpa sim, eu vou continuar tendo dó da minha carne sim, eu vou continuar vivendo uma vida de autopiedade sim. Enquanto não fizer com uma totalidade do que significa a morte de Jesus, eu vou viver altos e baixos, altos e baixos, altos e baixos. Eu vou vir na igreja e vou criticar o louvor, vou vir na igreja, vou criticar a palavra, vou vir na igreja, vou achar defeito nisso, eu vou achar defeito naquilo. Nada vai estar bom, porque eu ainda não entendi que se não está bom é porque eu não estou fazendo a minha parte, entende? E se eu não entendi ainda qual é a minha parte, eu não sou discípulo. Não é. Porque a palavra diz, o fundamento é esse. Eu tenho que negar a mim mesmo. E eu tenho que tomar a minha cruz. E negar a mim mesmo, muitas vezes, não é apontar o dedo. Nossa, mas aquela irmã é tão desafinada. Hoje que ela vai cantar, ixi, misericórdia. Negar a mim mesmo, eu engolir essa fala e dobrar meu joelho e orar pela irmãzinha. Para que ela melhore, para que ela tenha a oportunidade de fazer um estudo, para que ela possa fluir. Entende? Quando fala aqui de negar a si mesmo, sou eu e você. Parar de olhar com os nossos olhos carnais. Porque se a gente ficar olhando com os nossos olhos carnais, a gente só vai ver os defeitos mesmo. Porque é isso que nós somos. A carne traz isso. A carne traz dó de nós mesmos. A carne não quer que a gente sofra. E algo muito interessante que a neurociência traz para a gente. O nosso cérebro foi programado para a gente não sentir dor. Então, tudo aquilo que vai te causar dor, seja de que natureza for, você vai procrastinar, você vai deixar para depois, você não vai fazer, em tantas outras coisas. Né? Então, enquanto não fizer sentido, enquanto eu não entender que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Enquanto esse versículo de João 3,16 não fizer sentido, não transformar a minha vida, eu não sou discípulo de Jesus. Eu sou simpatizante, eu acho legal, eu vejo que é importante, mas eu não me decidi ainda. Enquanto não fizer um sentido total e real, o sacrifício da cruz para mim, o negar-se a si mesmo, vai ser sempre um caminho de dor. Vai ser sempre um caminho de não obediência. E aí, o que a palavra nos ensina? Deus não precisa do teu sacrifício. Deus não precisa do meu sacrifício. Jesus veio fazer a vontade do Pai. Quando Jesus percorre o caminho da cruz, ele está sendo obediente. E o Senhor não precisa do nosso sacrifício. O Senhor precisa da minha e da tua obediência. Amados, a palavra do Senhor, ela é viva e eficaz. E ela penetra quando eu leio. E a minha fé vai sendo acrescentada quando eu ouço. Se eu não ouvir essa palavra, se eu não me propor a ler, se eu não me propor a meditar, eu vou continuar do mesmo jeito. Vou estar na multidão pensando que eu faço parte do discipulado de Jesus. E essa é uma decisão nossa. Então, eu te convido, viva por Ele.
por causa dele. E tudo está nele. E faça isso até que você perceba que nada mais lhe importa. Amém? É pela glória dele. É pela glória dele. Quem puder nesse momento, se coloque de joelho. Por que se ajoelhar? Quando nós estamos de joelho, nós reconhecemos quem nós somos. Quando nós estamos de joelho, nós reconhecemos que há um Deus supremo acima de nós. Se você não puder, por qualquer motivo de saúde, não se sinta constrangido, permaneça sentado, feche os seus olhos. Feche os seus olhos e responda para si mesmo: o que tem me custado seguir a cruz de Cristo? Ô, Lucas. O que tem me custado seguir a cruz de Cristo? Quem é Cristo para mim? Ô, Lucas. Para o que eu Se quiser preciso fazer a morrer? mesma. Você precisa morrer para quê, irmã? Você precisa morrer para quê, irmão? Fala aí com o Senhor. O Senhor te trouxe aqui nessa manhã para te dar essa consciência de que é tempo de arrependimento. É tempo de você voltar o seu coração para Ele. É tempo de você saber que a sua sabedoria, que os seus achismos, que a tua ciência não serve para nada se você não colocar Ele em primeiro lugar. Que todas as coisas dessa terra vão perecer, vão acabar, vão passar. Se arrependa, confesse o seu pecado, confesse a sua negligência, confesse a sua autocrítica, confesse as mentirinhas que você contou para se sentir confortável. E se posicione, dê o espaço do Espírito Santo que é dele. Dê o espaço do Espírito Santo que é dele. Abandone a tua própria justiça, até que nada mais lhe importe. Até que o negar-se a si mesmo, até que a coroa da cruz, a coroa de espinho faça sentido. Nenhum filho de Deus vai estar com Ele face a face, sem ter passado pelo caminho da cruz. Jesus foi o primeiro. Ele nos deu o exemplo. O caminho é o caminho da cruz, é o caminho da obediência. Se você não trilhar esse caminho, você não é discípulo. Você não é discípula. Você pode falar o que você quiser, mas você não é. O Senhor te trouxe aqui hoje para você se arrepender. Os dias são maus. O inimigo tem feito tantas famílias de marionete. E a gente tem decidido não negar a nós mesmos ainda assim. Abre a tua boca, igreja, fala com Deus. Confessa teu pecado. Confessa teu pecado. Confessa teu pecado de achar que a tua justiça é maior do que Deus. De você achar que a sua dosinha de você mesmo. Jesus está voltando, igreja. Se posicione como noiva. Como noiva que está esperando o seu noivo. Oh Senhor, nós nos colocamos, Pai, de joelhos nessa manhã, para declarar o Teu senhorio sobre as nossas vidas, Pai. Senhor, até que nada mais nos importe, Pai. Até que nada mais nos importe, Senhor.
Ensina, papai, para cada filha, para cada filho, que há necessidade urgente de negar a si mesmo, que há necessidade de ser luz nesse mundo, Pai, que há necessidade de influenciar e não ser influenciado pelas coisas da carne, Pai. Ó Senhor, nós nos colocamos de joelho, Pai, porque nós queremos reconhecer a Tua autoridade sobre as nossas vidas, Pai. Olha para cada homem, para cada mulher que aqui está, que está abrindo o seu coração, que está dizendo deliberadamente: eu quero voltar ao primeiro amor, eu quero fazer a diferença, eu quero negar minha carne, eu quero colocar minha coroa de espinho, porque eu sei que a coroa da glória não é para agora, Pai. Eu quero, Senhor, estar contente em toda e qualquer situação, porque tudo que aqui nesse mundo está é transitório, tudo irá passar. O que permanecerá é a Tua graça, Pai. Ensina-nos, Senhor, a viver em conformidade com a Tua graça, Pai. Nós Te louvamos, Senhor, e Te agradecemos. Em nome de Jesus.